Da Rua Nova ao Parque das Nações, a geografia do Olivais e Moscavide, o bingo, os bailes e o campo que encolheu quando tudo à volta ficou maior, a falsa ideia de vazio urbano e a memória que fica quando o material desaparece. Pedaços da vida do desportivo, que são também pedaços da vida da cidade, com o presidente Gonçalo Candeias e os contributos do dirigente Manuel Silva e o adepto Pedro Antunes. Segunda parte. E hoje em dia é muito engraçado porque quando se fala em clube desportivo dos Olivais e Moscavide, a pessoa tem tendência a dizer assim, é um clube dos Olivais. Não, se calhar é um clube de Moscavide. É que nem é uma coisa nem outra. É parte das nações. Há festa no estádio Alfredo Marques Augusto, casa do Olivais e Moscavide, e o futebol nem sequer joga em casa. É que um clube de portas abertas à comunidade materializa-se em muito mais do que nas vitórias e derrotas da equipa de futebol. Na sinfonia da relação entre o emblema e as suas gentes, aqui ao Oriente, a orquestra está bem afinada. Nós até às vezes gostamos de brincar um bocadinho com isso, mas é uma brincadeira, atenção, muito, muito saudável. Grande parte das pessoas que vêm aqui vêm com o seu companheiro ou com a sua companheira, mas também há uma grande adesão de pessoas que estão sozinhas, que estão viúvos, ou que a vida, portanto, os colocou sozinhos, e vêm aqui não só pela música, mas também pelo convívio. E nós temos muitos casos, hoje em dia, aqui, de pessoas que se conheceram aqui, já com os seus 70, 80 anos, e que hoje em dia, quando cá vêm juntos, porque estão juntos no seu dia-a-dia. Ou seja, acabaram por criar aqui uma relação entre eles que, se calhar, se não houvesse aqui os bailes, nunca teria acontecido. Isso é engraçado. Nós, apesar de brincarmos com isso, nós temos a perfeita noção que nós estamos aqui a fazer com que as pessoas se sintam bem. E isso para nós é essencial, que é, a pessoa vem aqui, diverte-se, está numa fase da vida em que a saúde às vezes coloca as pessoas um bocadinho mais tristes, a própria vida em si os coloca mais tristes, mas durante o tempo que estão aqui estão alegres, estão satisfeitos, saem daqui já a pensar no próximo fim de semana. Isso é muito bom, porque lá está, não é questão de quando há o baile nós temos algum dinheiro que reverte a nosso favor, mas não é esse dinheiro, é o facto das pessoas estarem aqui e acabar por conviverem. E depois eu às vezes penso, começo assim a pensar, se esta pessoa não estivesse aqui, onde é que esta pessoa estaria? E depois é engraçado que algumas vêm ter connosco e dizem assim, se nós não estivéssemos aqui no bairro, eu estava em casa sozinho a ver televisão, sentado no sofá, porque não saio ao fim de semana, não sei o que mais. E estão aqui. Escutou-se o presidente Gonçalo Candeias a propósito do sucesso dos bailes de fim de semana que o Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide mantém em atividade todos os sábados e domingos e que juntam centenas de pessoas. Não é exagero que aqui o Tó Madeira teve a oportunidade de testemunhar. A 27 de fevereiro, um dia antes do Clube da Casa receber o 1º de dezembro para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa, já o edifício sede se agitava de gente. Cerca de 150 pessoas numa lutação assim a olho dançavam ao som da banda Som Demais. O obreiro da iniciativa é Manuel Silva, dirigente, adepto e ex-massagista. Também ele um filho da zona oriental da cidade,
e o exemplo vivo de como faz sentido a designação Olivais e Moscavide na hora de olhar a massa adepta deste emblema. Eu sou vice-presidente há 4 anos, para aí, mais coisa, menos coisa. Pronto, mas já estive cá como massagista, no desportivo já estive cá como massagista, estive cá 12 anos, depois saí e depois voltei outra vez. Eu desde criança que frequento Moscavide, desde criança. Vinha aqui para o cinema e assim sucessivamente. Depois eu morei ali no antigo bairro do Relógio, que chamava o Camboja e tal. Depois deram-nos casa para aqui para Moscavide, e até lá tenho estado aqui até hoje. Os bailes basicamente têm aí por volta de 12 anos. 12 anos falando, metendo a pandemia pelo meio, assim sucessivamente. E sempre com muita gente. Sempre com bastante gente. Pessoal sénior. Temos um grande orgulho porque é um ambiente familiar. São pessoas que, na verdade, que retiramos também de segunda-feira irem para o posto médico e muitos até se calhar para o hospital. Fazemos, portanto, uma ajuda a que, na verdade, os postos médicos não tenham tanta gente que a gente retira-os lá, porque isto é uma fisioterapia. A primeira parte do episódio já tinha levantado um pouco a cortina sobre o exercício de criatividade que pode ser acompanhar a história do Olivais e Moscavide aos olhos da evolução da própria zona oriental de Lisboa. Desde logo como tudo começou, enquanto Rua Nova Futebol Clube e o tal recinto de jogos localizado onde hoje se encontra a Mel Arena. Lembrou-se nessa primeira parte que, ao contrário de outros clubes, que podem colocar placas com a indicação da sua origem, os Lingueirões, alcunha porque também é conhecido Olivais e Moscavide, já não têm tanta sorte. A sede do Olivais e Moscavide era onde, hoje em dia, portanto, é um edifício que está ali numa esquina junto à Gare do Oriente. Ou seja, quando foi a construção da Expo 98, portanto, aquilo foi tudo abaixo. Portanto, essa rua existia, mas era uma rua típica de Lisboa. Por acaso é muito engraçado porque ali na zona de Marvila, já temos visto umas fotografias e a rua é exatamente igual à que tínhamos aqui, só que obviamente em sítios diferentes, mas é muito igual. Ou seja, aquela rua de Lisboa de 1920, 1910, muito típica de Lisboa, uma descida com casas térreas de um lado e do outro, uma casa maior com um primeiro andar, mas muito típica de Lisboa da altura. E portanto, sendo a sede ali, dava-se a curiosidade de quem ia jogar, equipava-se na sede, passava para o outro lado, porque havia ali a linha do comboio na altura, sendo que havia, portanto, uma forma de passar a linha do comboio que era por baixo, e iam para o campo. E se a primeira parte ficou-se por uma espécie de ensaio da relação entre a geografia da cidade e o clube, já nesta segunda metade vamos mergulhar mais a fundo na forma como o progresso obrigou Olivais e Moscavide a reinventar-se. Mais do que uma vez, e sendo de certa forma um resistente, estreitando os laços com a comunidade independentemente do que as suas fronteiras indicam em matéria de freguesia de pertença. Para isso, vamos regressar à Rua Nova, conduzidos pelo livro O Parque das Nações em Lisboa, uma montra da metrópole à beira-tejo de Patrícia Pereira. Dizem os escritos que em 1912, tal como aquele 27 de fevereiro de 2026, ao som da banda Som Demais, também ali se juntava gente para viver, sentir e pensar coletivo. Na impossibilidade de contar com o testemunho da autora Patrícia Pereira, pediu-se a voz parceira deste podcast para nos falar ao ouvido. Pelos relatos mais antigos e mais recentes, pode depreender-se que desde o século XIX até aos anos 1990, do lado de lá da linha de caminho de ferro, a Rua Nova era a que mais população residente albergava. Era também localização de diferentes serviços e atividades ligados a essa população, estando funcionalmente ligada sobretudo a Moscavide, mas também aos Olivais.
Em 1912 foi ali fundado, por um grupo de amigos que se costumava encontrar junto ao rio, um clube de futebol, o Rua Nova Futebol Clube, que veio a dar origem nos anos 1970 ao Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide. A Rua Nova, mais especificamente o número 32, foi também a primeira sede da Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense, fundada em 1886, e da sua predecessora, uma banda formada quase na totalidade por pessoal de uma fábrica de cartão ali existente. O livro debruça-se sobre a Rua Nova e recua ainda mais no tempo. Vai ao detalhe para transmitir como se vivia no local, sendo precioso auxiliar neste desafio de imaginar outra Lisboa. Íngreme no seu primeiro troço, possuía 10 prédios à direita em 1762, sendo 9 lojas e uma casa nobre, e à esquerda 30, sendo 22 lojas, uma loja com andar, 4 quartos térreos, 2 casas nobres com quintas e casas térreas nas mesmas condições. A população ativa dessa artéria dividia-se, no mesmo ano, pela seguinte forma sob o ponto de vista profissional. À direita, 3 pescadores, um caseiro, um alfaiate e 2 trabalhadores rurais. E à esquerda, 2 trabalhadores rurais, 10 pescadores, um boticário, um sapateiro, 3 carpinteiros, um alfaiate, um piloto, um pedreiro, 2 moços, 3 criadas, um caseiro e um fazendeiro. As transformações nas dinâmicas de trabalho, nomeadamente o impulso industrial nesta zona da cidade e os fluxos migratórios associados, são mais uma achega naquela ideia de projetar mentalmente uma outra Lisboa a Oriente. Por exemplo, aquilo que hoje se conhece como Avenida de Berlim chamou-se em tempos de Avenida entre Aeroportos, pois existia outro além da Portela. O Gonçalo Candeias explica como está isto relacionado com o Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide. Houve a necessidade de construir aquilo que seria, anos mais tarde, a doca dos Olivais. Foi construída nesse sítio. E o Olivais e Moscavide, na altura, Rua Nova ainda. Rua Nova porque a sede do clube ficava na Rua Nova, que hoje em dia já não existe, como eu estava a dizer. E então, havendo a necessidade de construir ali a doca dos Olivais, que para nós hoje em dia é assim uma coisa muito lá no passado, mas a doca dos Olivais conseguia ter um tamanho suficiente para hidroaviões irem portanto, posicionar-se ali na doca. E então, o campo de Olivais Moscavide saiu dali. A cidade obrigou o clube a mudar-se do campo que o viu nascer e a segunda localização também teve igual destino. Já com o Rua Nova para trás e sob a designação de Clube Desportivo dos Olivais, lá se andou mais uma vez com a casa às costas por vontade alheia. E lá vem mais um desafio à nossa imaginação. E foi colocado numa zona ali que seria hoje em dia na zona do Campos da Justiça, por aquela zona. E esteve ali durante alguns anos, até que novamente a Câmara de Lisboa necessitou de arranjar um espaço em Lisboa para instalar uma coisa que a mim faz-me assim um bocado de confusão. Nem quero acreditar que é possível haver este tipo de instalações, que era uma coisa que chamava-se Matador de Lisboa. Portanto, como o próprio nome indica, portanto, os animais eram transportados para ali, portanto, chegavam ali ao seu fim de vida e depois, portanto, toda aquela carne, todo aquele material, portanto, era vendido para mercados, talhos e coisas do género, coisa assim, que hoje em dia qualquer ambientalista, direitos dos animais ou algo assim do género não conseguiria viver com aquilo. Mas isso existiu durante vários anos, até quando foi na altura da Expo 98, portanto foi tudo deitado abaixo. E portanto o clube teve ali alguns anos, mas com essa instalação teve que novamente mudar de campo e veio parar aqui onde hoje está.
Este terreno, portanto, foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa, fruto das várias viagens que o campo teve ao longo dos anos, e chama-se Estádio Alfredo Marques Augusto, porque na altura o senhor Alfredo, portanto, foi a pessoa aqui do clube que conseguiu que a Câmara Municipal de Lisboa conseguisse ter este terreno e disponibilizar este terreno um bocadinho próximo das origens, digamos assim, mas a verdade é que já estamos aqui há mais de 50 anos. Já que se falou dos terrenos do Matadouro, aproveitamos a deixa para voltar a consultar o livro. Naquela Outra Vida ao Oriente, quem trabalhava socorria-se dos saberes que consigo trouxe dos destinos rurais de origem para se fazer valer na altura de garantir a refeição. E se na primeira parte apresentou-se à escuta o Júlio Pereira e o G. Mário Branco a explicarem como se ficava embasbacado ao chegar a Moscavide, num cenário que apelidaram de viveiro enlatado com 200 mil pessoas, a eles regressamos, desta feita, para nos falarem da vida de quem andava nas fábricas. Os velhotes vinham ao fim do dia das fábricas e da construção. O meu pai foi sempre da construção. Chegava ao fim do dia e se calhar nem mudava de roupa nem nada. Ia logo para a horta dele e chegava a casa às 7, às 8, quando não era às 9 ou às 10. E havia muitas hortas. Não era para entreter, era mesmo para comer. O meu pai, que era uma pessoa do campo, estava habituado. Sempre trabalhou no campo, mesmo quando veio para Lisboa. Ao pé dessas muralhas do Matadouro, ele trabalhava para outros nas hortas. Apanhava a batata, lá trazia 5 ou 10 quilos, lá trazia uma couvinha, lá trazia as alfaces, trazia o tomate, a cebola, qualquer coisa para nós comermos. Era muito complicado. Vinha do trabalho e nem ia à casa. Ia com a lancheirazita, lá ia ele, catrapumba. Mas era muito, muito complicado. Era mesmo porque a necessidade a isso obrigava. Mais abaixo, lá nas docas, um operário cai ao mar. Óleo preto chama acesa a vida inteira para queimar. Cabo ruivo, zona suja, suor da vida, aqui eu ponho. Poluição, trabalho ingrato, leva ao lodo todo o sonho. Não se pense que foi apenas com as 3 trocas de campo que o Olivais e Moscavide foi obrigado a reinventar-se. Já bem consolidado no Estádio Alfredo Marques Augusto há mais de 20 anos, surge a Expo 98 e com ela a construção de uma nova cidade ao Oriente. Se tudo por aqui foi projetado em grande, não deixa de ser curioso que no caso do clube, a casa encolheu. Além de perder território, vamos chamar-lhe assim, surgiu ainda no horizonte um obstáculo físico na proximidade com as suas gentes. Eu nasci aqui em Moscavide. Eu lembro-me perfeitamente das obras da Expo 98. As obras da Expo 98 vieram, portanto, reformar num aspecto arquitetónico toda a zona oriental aqui de Lisboa. Era uma zona industrial, uma zona envelhecida, uma coisa que hoje em dia quem é mais novo não faz a mínima ideia do que era esta zona, e portanto isso foi muito bem feito após a Expo 98, mas por exemplo aqui ao Olivais e Moscavide criou um problema. O Olivais e Moscavide estava ligado a Moscavide, portanto basicamente a estrada era metade Olivais e metade Moscavide. Com a construção do acesso ao Parque das Nações do viaduto, quem está em Moscavide parece que não vê para este lado, quem está dos Olivais, neste caso Parque das Nações, parece que não vê para o outro lado, e portanto criou-se aqui uma espécie de divisão. E hoje nós, para irmos para Moscavide, já não é só atravessar a estrada, já é atravessar a estrada e ir para o passeio, porque antigamente era mesmo metade da estrada Olivais, metade da estrada Moscavide. Hoje em dia já não, e isso
também trouxe aqui uma outra situação que foi as instalações do Olivais e Moscavide encolheram. Portanto, para construir o viaduto, para construir lá em cima os prédios do bairro também encolheram o campo, ou seja, em termos de espaço, a Expo 98 não trouxe benefício absolutamente nenhum ao clube, ok? Nós, obviamente, entendemos, sendo isto um direito de superfície, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa tem uma necessidade, tem que usar aqui as instalações do Olivais e Moscavide para poder, portanto, suprimir essa necessidade. Mas a verdade é que nós hoje em dia, para irmos para a sede do Olivais e Moscavide, temos que subir degraus. Antes da Expo 98, nós não subimos um único degrau. Era completamente térreo. O campo do Olivais e Moscavide, ou seja, o muro do campo do Olivais e Moscavide, onde hoje está, antes da Expo 98, estava no sítio onde hoje começa, digamos, que o passeio, não é bem passeio, mas a zona onde estão os autocarros ali a deixar as pessoas, a pararem os autocarros. Inclusivamente, havia aqui uma espécie de gara, entre aspas, de autocarros, em que os autocarros estavam muito mais para dentro, em termos de espaço para Moscavide, do que hoje em dia. Ou seja, o campo estava muito mais encostado em Moscavide do que hoje está. Lá em cima, igual. Lá em cima, para ter uma ideia, o muro do campo batia quase na bomba de gasolina que está ali, portanto, na Praça José Queiroz. Hoje em dia não, está muito mais para baixo. Ou seja, foi encolhendo muito aqui o espaço. Verdade das verdades, encolheu também algum espaço que nós não tínhamos na altura, que quem cá estava não fazia nada com aquele espaço. Portanto, naquele espaço, existir ou não existir, era igual. Mas em termos de espaço, com a construção da Expo 98, o clube encolheu. Foi referido o viaduto e permitam introduzir aqui uma espécie de fun fact. É que essa construção significa igualmente a fronteira entre Lisboa, no lado do Estádio Alfredo Marques Augusto, e Loures, no lado de Moscavide. Bastante para tal cruzar a passadeira ou até entrar numa entrada do metropolitano e sair pela outra. Permitiu interessantes desafios de desobediência quando foi anunciada a proibição de circulação entre concelhos na altura do Covid. Uma pessoa enganava-se a sair do metro e já estava em infração. Não sei se será este o único caso de clube que ostenta no nome freguesias de dois concelhos distintos, mas arriscaria a dizer que sim. Regressamos a Gonçalo Candeias, que nos dá o contexto para a introdução de Moscavide no nome, em meados da década de 70. As pessoas em Moscavide, não tendo um clube de futebol com que se pudessem identificar, vinham ao Clube Desportivo dos Olivais e a partir daí, portanto, chegou-se à conclusão na altura, quem dirigiu o clube, que fazia todo o sentido juntar Moscavide também ao nome do clube, porque a grande maioria dos sócios eram de Moscavide. As más línguas dizem que o Clube Desportivo dos Olivais se juntou a Moscavide para ir pescar apoios a Moscavide e à Câmara de Loures, mas não é verdade. Ou seja, havia de facto, porque os apoios na altura também não eram os apoios que existem hoje em dia, mas de facto havia uma grande massa associativa do lado de Moscavide e, quer dizer, morando aqui e apoiando um clube chamado Clube Desportivo dos Olivais, as pessoas, se calhar, juntar Moscavide ao nome faz sentido e fez todo o sentido. E hoje em dia é muito engraçado porque quando se fala em Clube Desportivo dos Olivais em Moscavide, a pessoa tem tendência a dizer assim, é um clube dos Olivais. Não, se calhar é um clube de Moscavide. É que nem é uma coisa nem outra. É Parque das Nações. Porque quando foi, portanto, criada a Junta de Freguesia do Parque das Nações, portanto, esta zona aqui passou a ser Parque das Nações. Com o século XXI à porta, o clube teve de ponderar as promessas de uma vida nova num cenário de obras ao Oriente divididas e disputadas entre Lisboa, Loures, Parque Expo e a freguesia do Parque das Nações em projeto para vir a ganhar vida. Uma quarta odisseia de casa às costas esteve para acontecer. Nós estamos
como há pouco eu disse, num terreno que é da Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a falar de um terreno imenso, ok? E na altura da Expo 98 começou-se a falar na possibilidade de o terreno onde está o Olivais e Moscavide deixar de existir o Olivais e Moscavide enquanto superficiário, para ser construído aqui um condomínio, okay? E o Olivais e Moscavide iria, portanto, para um terreno na altura Parque Expo, terreno esse tinha, portanto, um campo de futebol, teria um pavilhão desportivo por causa do handball que o clube tinha. A verdade das verdades é que isso na altura não avançou. Não avançou porque, primeiro, as pessoas que estavam cá nesses órgãos sociais não o quiseram fazer, e, a meu ver, bem, quiseram fazer, porque era uma incógnita, porque podia-se dar aqui uma coisa parecida, não igual, porque a comparação que eu vou fazer é numa situação muito mais prejudicial para esse clube do que seria para o Olivais e Moscavide. Nós hoje em dia temos o exemplo do Cultural da Pontinha, que ninguém ainda conseguiu chegar à conclusão se é Odivelas, se é Lisboa, onde é que está o campo, ninguém sabe. E o Olivais e Moscavide podia acontecer uma coisa parecida, ou seja, deixar de ter campo e ao mesmo tempo não ter campo nenhum. E na altura as pessoas que cá estavam não aceitaram isso. Até porque é numa fase ainda embrionária àquilo que é hoje o Parque das Nações como o conhecemos. Ou seja, estamos a falar num período antes da Expo 98. Regressamos ao início deste episódio e ao local onde decorrem os bailes de fim de semana. A história daquele espaço como polo de entretenimento não é nova. Foi lá que em tempos funcionou o bingo do Olivais e Moscavide. Exatamente onde estamos. A sala do bingo não era aqui, a sala do bingo era lá em baixo. Portanto, o clube teve bingo durante muitos anos. Era uma fonte de receita, mas houve uma altura, talvez a maior parte também dos bingos de Lisboa, portanto, tiveram um decréscimo de receitas e, portanto, o bingo acabou aqui por fechar, porque também depois havia uma questão que tinha a ver com o facto, portanto, de ser um jogo social e ter que haver, portanto, aqui uma comparticipação às finanças por parte das receitas do bingo. E pronto, e houve uma altura que as receitas em termos de exploração não eram as melhores, e então o clube na altura tinha alguma dificuldade em pagar essa compensação às finanças e até aos próprios empregados que cá estavam, então decidiu abandonar. Ficou, portanto, lá no piso 0 funcionava o bingo, aqui no piso 1 nós hoje estamos, funcionava tudo o que era a sede do clube, digamos assim, e depois, pronto, eu não queria dizer falência, porque não foi bem uma falência, mas, portanto, com o acabar da atividade de bingo, depois as instalações aqui da sede, portanto, foram sendo remodeladas de forma a que funcionasse aqui de uma outra forma, mas sim, e era um bingo que dizem, eu conheci vários, mas não conheci como de ir lá jogar, porque não tinha idade para lá jogar, mas por aquilo que se dizia que havia 2 bingos em Lisboa que faziam, portanto, sucesso, que era do Olivais e Moscavide e que era o bingo do Atlético. Portanto, havia o bingo também do Benfica e do Sporting, mas não tinham, e também do Belenenses, não estou a erro, mas não tinham o sucesso que tanto o do Olivais e Moscavide como o do Atlético tinham. E pronto, o bingo do Olivais e Moscavide acabou por fechar. O Parque das Nações não tem bingo, mas tem casino. Quer dizer, não tem bingo, mas podia ter. Por falar no casino é interessante, porque na altura, já depois da Expo 98, quando começaram a construção da Expo, e também na tal fase em que se reabriu a discussão se o Olivais e Moscavide
poderia ir lá para baixo, para o Parque das Nações, já não com a mesma direção das primeiras conversações. Houve também a ideia de o bingo do Olivais e Moscavide, que estava na altura, portanto, ali para fechar, ser reaberto onde está hoje, se não estou a erro, acho que ou é um restaurante ou é uma coisa qualquer, na Gare do Oriente, ali junto à paragem dos táxis. Portanto, ia ser, o bingo do Olivais e Moscavide ia ser aí. Entretanto, como fechou aqui, já não abriu ali. E também, portanto, aquela história de o mudar de instalações para a Expa também não se efetivou. Não se pretendeu neste episódio, nem isso ficou expresso em nenhum dos convidados, suscitar qualquer tipo de saudosismo pré-Expo 98, evento cuja relevância e importância de requalificação que o seguiu são unanimemente elogiadas. Que o diga o dirigente Manuel Silva, por exemplo. Sim, houve uma grande mudança, sim. Eu, por acaso, até fui segurança na Expo 98, com grande orgulho. Estive na base 215, na Central de Segurança, no COC, Centro de Operações e Comunicações. Tive um grande orgulho de lá estar e participar. E, de qualquer forma, foi um boom para a cidade, porque isto é uma cidade nova dentro da mesma cidade. E então tudo o resto, toda a envolvência a nível aqui de Moscavide, a zona ribeirinha e não sei o quê, foi uma grande transformação. Mas não deixa de ficar evidente que há uma memória que como que desabou com a mesma força com que desabaram edifícios e se ergueram outros em seu lugar. No livro de Patrícia Pereira, são feitas várias alusões a como a história adjetiva ao território de intervenção, sem nele refletir a vivência comunitária que se verificava. Sobressai, na generalidade, o uso abundante de expressões negativas, referindo-se à vista, ao odor e a um ambiente no geral desconfortável. Caminhos inestéticos, instalações insalubres, aspecto repugnante e cheiro nauseabundo que se faz sentir a grande distância. Não se trata aqui de negar as más condições de habitabilidade das casas, nem a desadequação da localização e das infraestruturas às atividades ligadas aos combustíveis, mas sim caracterizar aquele espaço como lugar de vida cotidiana, investido de significado para os residentes e para a história da cidade, e não como vazio urbano. Não foi apenas uma nova cidade que nasceu ao Oriente. Foi igualmente uma nova população que ali se fixou. O Parque das Nações, com os seus condomínios e urbanizações, parece encaixar naquilo que no livro se lê como os espaços urbanos desinvestidos, designados como vazios urbanos, tornam-se ocasião, muitas vezes em associação com o acontecimento que se evoca para criar, para concretizar a modernização, pondo em marcha processos de valorização e de expulsão-troca de populações, uma ocasião para ativar processos especulativos. Os herdeiros da Rua Nova já não moram ali, mas o livro de Patrícia Pereira também nos diz que os territórios da memória são tanto espaciais como eventuais, ligados a acontecimentos, momentos, rituais, a pessoas tanto como aos espaços. A moradora Emília sintetiza nas declarações citadas na obra isso mesmo. Com o passar do tempo é que as memórias começam a surgir. Nesta altura, quando vem o Natal, nesta altura fazia isto, fazia aquilo, e agora vou com frequência ao Parque das Nações. Mas é engraçado, porque quando lá estou, quando lá vou, não penso, aqui era isto ou aquilo. Vou por ir. Vamos porque gostamos de andar a pé. E às vezes preciso de qualquer coisa e vamos com a miúda. Às vezes, quando o tempo está bom, deixamos o carro quase ao pé da Ponte Vasco da Gama e vamos a pé até lá ao fundo. Vamos para andar a pé, para passear. Não vou matar saudades de nada. É engraçado que quando lá vou, não é com essa ideia. Às vezes aqui em casa é que me lembro. Até porque eu passo ali todos os dias 2 vezes. Às vezes olho cá para baixo quando o comboio para lá na Gare, eu por norma vou sempre a ler, olho cá para baixo e penso assim, gostava de me lembrar exatamente onde é que ficava o arco, mas já não consigo. Depois continuo a ler. Mas pronto, há determinadas alturas do ano, determinadas épocas em que realmente, é como digo, vem o Natal, vivia-se de outra maneira, as épocas viviam-se de outra maneira, os anos, a Páscoa, era diferente.
porque no fundo toda a gente conhecia toda a gente. E só nestas alturas é que me vêm aquelas memórias. Mas a vida é mesmo assim, não é? Mau seria se eu não tivesse memória. O Olivais e Moscavide, que não é dos Olivais nem de Moscavide. É do Parque das Nações. É de Lisboa, é de Loures, é do país. É das gentes, da comunidade, da memória. A vida é toda para diante. Olivais e Moscavide! Olivais! Ao entrar por Moscavide, fiquei muito embasbacado. Ver 200.000 pessoas num viveiro enlatado. Dei de caras com o Silva a levar o carro à porta. Velho artista albicastrense.